Nessa segunda parte da aula de opções, você aprenderá a interpretar gráfico de opções, o que é muito importante para a sua prova. Vai entender também quais são os fatores que impactam o preço do prêmio, né? Se o prêmio é mais caro, é mais barato, por quê? O que impacta nessa análise? Também a parte tributária e não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Quando nós tivermos alguma pergunta na sua prova com relação a gráfico de opções, é algo mais ou menos assim que vai aparecer na sua tela. 1, 2, 3, 4. 4 linhas, nada mais do que isso. Basicamente nada é escrito. São 4 linhas para você dizer se este gráfico é o gráfico do titular, se é o gráfico do lançador, se é uma opção de compra, call, ou se é uma opção de venda, put, certo? Então vamos primeiro interpretar e depois alguns macetezinhos para te dar rapidez, velocidade na hora da prova, tá? Certo. O que nós sabemos sobre esse gráfico? O básico de todo gráfico, né? Então aqui nós sabemos que esse é o eixo Y, aqui nós temos o eixo X, só que nós temos que saber o que significa cada um desses eixos. No eixo Y, nós sempre vamos ter o retorno financeiro, certo? Retorno financeiro. Seja titular, seja lançador, este é o eixo financeiro, do retorno do investidor. Este eixo X sempre será o preço da ação, ou seja, o preço do ativo, né? Porque em opções nós podemos negociar moedas, outros ativos, né? Então o preço do ativo está aqui. E é óbvio, nós sabemos que no cruzamento entre eixo Y e eixo X, nós temos 0, certo? Tudo que fica abaixo dessa linha é negativo, o que fica acima é positivo, o que fica para a direita é positivo, o que fica para a esquerda é negativo. Isso em qualquer gráfico, certo? Isto é ponto de interpretação do gráfico em si. O que nós precisamos interpretar agora é a movimentação gráfica, é isso que é importante. Esta partezinha em preto, a movimentação. E aí eu coloquei aqui 3 fatores para que a gente descubra se é um gráfico de titular, de lançador, de call ou de put. Primeiro ponto, saber que o gráfico sempre começa na linha horizontal. A movimentação gráfica sempre vai começar na linha horizontal, não na linha diagonal, certo? Sabendo isso, aonde inicia o gráfico aqui? Aonde se inicia a movimentação gráfica? Nesta ponta, certo? Parte horizontal. Aqui nós temos o início. Segundo ponto, identificar se a movimentação gráfica começa positiva ou negativa. Se a movimentação gráfica está abaixo aqui do eixo horizontal, ela está negativa, certo? Significa dizer que o meu retorno financeiro está em negativo. Quem dentro de opções começa perdendo dinheiro, começa pagando para entrar no contrato de opções? Titular ou lançador? Titular. Porque para ter o direito de comprar, o direito de vender, ele paga o prêmio na data 0. Então este aqui é um gráfico de titular. Porque nem começou a operação, nem começou o contrato, nem começou a movimentação gráfica e ele já está perdendo. Ele já está no prejuízo, ó. Ele está abaixo do eixo horizontal. Ou seja, tudo que eu tenho para cá é -1, -2, -3. Certo? Então, todas as vezes que o gráfico iniciar negativo, titular. Todas as vezes que o gráfico começar aqui, ó, positivo, nós teremos um lançador. Por quê? Porque o prêmio sai do titular, ele gasta esse prêmio e vai para o lançador. O lançador recebe. Nem começou a operação ainda e o lançador já tem dinheiro na conta. Certo? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Direita ou esquerda. Simples assim. A movimentação gráfica, ela está indo para a direita ou ela está indo para a esquerda? Não é segredo para ninguém. Você sabe que a movimentação gráfica começa aqui. Aí ela segue, ó, vem para cá, para cá, para cá, para cá, sobe, sempre na mesma direção. Que direção é essa? Direita. Se a movimentação gráfica vai para a direita, nós estamos falando de call. Se a movimentação gráfica começasse aqui e viesse para a esquerda, seria put, tá? Vamos treinar isso aqui com números? Vamos pensar o seguinte, nós já sabemos que este é um gráfico de um titular de call, certo? Por quê? O gráfico, a movimentação está começando negativa, titular, está indo para a direita, call.
titular de call. Vamos provar isso com números? Eu vou dizer que este ponto aqui, ó, é o meu strike. E o meu strike é de R$20, certo? Logo, o titular tem o direito de exercer a sua compra no preço de R$20, certo? Qual é o preço da ação hoje? Eu vou dizer que a ação começou aqui, ó. O preço da ação hoje é exatamente esse, que é o preço de... aqui está 20, vamos pegar um parâmetro aqui de R$7, tá? R$7. Se a ação, se o ativo está R$7 e você tem o direito de comprar por 20, você vai exercer seu direito nesse momento? Não, você não vai pagar 20, né? Não vai comprar por 20 algo que vale 7. Não faz sentido. Então nós temos um prejuízo, certo? Por isso que está negativo aqui. Beleza. Mas e se eu disser para vocês que aqui, ó, bem onde está a metade do prejuízo, que seria, né, se eu descer aqui, R$10, o ativo estando em R$10, eu vou exercer meu direito ou não? Continuo não exercendo, porque eu sou titular de call. Eu tenho o direito de comprar. Eu não vou comprar por 20 algo que vale 10. Ah, tá certo, beleza. Mas por que o meu prejuízo é o mesmo do que quando o ativo estava em 7? Porque o prêmio é constante. Se o prêmio é constante e pago no momento zero, o meu prejuízo é constante. Se eu estou numa opção de call, se eu sou titular de call e não me fizer sentido, toda esta parte aqui, eu não vou exercer o meu direito. Eu simplesmente vou chegar no vencimento, vou analisar e, não vale a pena, não compensa. Deixa virar pó e eu só gasto o prêmio. Só tenho o prejuízo no valor do prêmio. Então, para o titular, o prêmio é o maior prejuízo, certo? A partir desse ponto, olha só, o ativo está em R$20. Beleza, chegamos aqui no nosso momento de strike. Concorda comigo que começa a subir a movimentação gráfica, mas ainda está no prejuízo? Por que isso? Por que nessa faixa aqui, ó, nós ainda temos prejuízo mesmo com o ativo passando do preço do strike? Por conta do prêmio também. O ativo, vamos fixar, o prêmio foi R$2. E o ativo está a R$21. Você quer comprar por 20 algo que vale 21? Quero. Faz sentido, eu ganho R$1. Ah, mas eu paguei R$2 de prêmio. Então eu estou no prejuízo. Então esta parte aqui significa que ele ainda não tem lucros por conta do prêmio. A partir daqui sim, R$23, 24, 25, 26, 30 e assim por diante. Certo? Provei para você de forma numérica e mostrei para você como interpretar de forma numérica, que é um titular de call. E também aqui, só com três pontos básicos, batendo o olho no gráfico, você consegue identificar também que é titular de call, tá? Mas tem mais. Tem um pouquinho mais para você aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu slide e assim nós vamos entender outros pontos. Aqui nós temos as 4... Opa, tô falando para a câmera errada, né? São tantas câmeras aqui que eu tô até perdido. São 4 opções de gráficos que você tem, que podem cair na sua prova. O gráfico que nós vimos aqui no Flipchart foi esse, né? Um titular de call. Perfeito. Aqui nós temos um titular de put, certo? Como que eu identifico isso? Olha só a linha horizontal. Use o que você aprendeu aqui, os 3 pontos. Linha horizontal. É aqui que começa a movimentação gráfica, né? Se é aqui que começa, ela está negativa e eu sei que é titular. Se a movimentação está indo para a esquerda, opa, eu sei que é put. Perfeito. Bora para baixo agora, os outros 2 gráficos. Vamos prestar atenção nesse aqui agora. Certo. Olha só aonde se inicia a movimentação gráfica. Sempre na linha horizontal, nesse ponto. Percebe que esta linha horizontal ela está positiva? Se está positiva, alguém começou ganhando dinheiro. Quem começou? Lançador. Tá bom, beleza, mas ele fez qual operação? Call ou put? Peraí, é só você verificar isso, ó. Estamos aqui, tá? Começou aqui, está indo para a esquerda. Esquerda, put. No outro lado, neste gráfico. Começa positivo também, começa positivo também, logo nós temos um lançador e vai para a direita. Nós temos uma call.
Quer um outro jeito de lembrar isso só com as suas mãos? Eu sei que tem uma galera que gosta do mecanismo aqui das mãozinhas. Simples. Nós vamos dizer que toda a sua mão direita é call. Toda a sua mão esquerda é put, certo? Faz um L assim, ó. Então aqui você tem sempre call, sempre put. Mão direita, mão esquerda. Sempre que estiver virado para cima, nós teremos um titular. Sempre que estiver virado para baixo, nós teremos um lançador. Beleza, pega a sua mão direita e coloca para cima, certo? Aqui nós sabemos que é call e é titular, porque está para cima e é a mão direita. Deita ela um pouquinho e leva a sua mão, coloca na sua tela, coloca na tela do computador a sua mão, lá onde está titular de call. Você vê como fica bem parecido? Exato, pega a mão esquerda, faz a mesma coisa. Mão esquerda tem que ser titular de put, leva ela ali para o gráfico, titular de put, encaixa. Vira para baixo, temos lançadores. Lançador com a mão direita é call. Leva lá, lançador de call. Fica igualzinho. Lançador com a mão esquerda. Put, tá? Então aqui todos os jeitos possíveis de você acertar essa questão na prova. Agora eu vou torcer para que caia essa questão, porque eu tenho certeza que você vai acertar. Outros pontos que você tem que saber sobre opções. Fatores que podem influenciar o preço do prêmio. Por que eu vou comprar uma opção de Itaú e ela está, nesse momento, R$1 o prêmio? Por cada opção, eu pago R$1. E aí tem uma outra opção, de um outro ativo, de Vale, que cada opção custa R$3. Tem algumas que custam centavos. Por que essa diferença? Porque alguns fatores podem impactar o preço da opção, o prêmio, certo? Prazo. Quanto maior o prazo, menor será o preço, certo? Menor será o preço do prêmio, porque eu tenho mais tempo para acontecer aquilo que eu preciso. Volatilidade. É um ativo volátil? É um ativo com menos volatilidade? Vai mexer também no preço da opção. Taxa de juros. Também, a taxa de juros também vai impactar. Preço do ativo à vista. Tem relação a opção com o preço à vista do ativo? Com certeza. É só pegar todos os exemplos que eu trouxe para você aqui no Flipchart. Pensa na aula passada, na primeira aula de opções, quando eu falo da ação do Itaú. Eu tenho o direito de comprar Itaú por R$20, por isso eu paguei o prêmio de R$1, certo? Tá, quanto que é Itaú hoje? R$20. Nossa, tá facinho. Se começar a subir, já passa de 20. Quanto que tá Itaú hoje? R$4. Nossa, tem que chegar de 4 até 20 e passar para valer a pena. Então o prêmio será muito menor, certo? Strike é exatamente aquilo que eu trouxe para você agora. Strike e o preço à vista do ativo andam na mesma linha com relação ao preço da opção, certo? Opções, parte de tributação. Como que eu vou tributar? Como que eu vou ser tributado dentro de opções? IOF, inexistente, não existe. Você não vai pagar IOF dentro de opções. Só vai pagar imposto de renda, segue a renda variável, ou seja, 15% para swing trade e 20% para day trade, pago via DARF pelo próprio investidor. Ponto importante, tá? Quem paga o imposto de renda em opções? O próprio investidor, via DARF, utilizando a base de cálculo, que é o resultado positivo, menos o prêmio.